Boa tarde, rapaziada. Nós vamos dar continuidade ao material de RMN da disciplina. E eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre como é que funciona a técnica dentro do equipamento. Então a gente vai submeter as moléculas a serem analisadas a um campo magnético, um campo eletromagnético de radiofrequência modulada. A gente vai colocar ele num tubo de ressonância dentro do equipamento. O equipamento é refrigerado por hélio líquido e internamente, externamente, mais externamente por nitrogênio líquido. A amostra vai ser colocada dentro do equipamento e vai ser submetida a esse campo magnético de radiofrequência e magnitude conhecida e controlada, né? Nós temos as nossas nosso campo eletromagnético aplicado e os núcleos a serem analisados, eles têm momento de spin magnético, e eles vão estar sempre girando ali, e cada frequência de rotação desses núcleos depende da natureza do núcleo e do ambiente químico e magnético no qual eles se encontram. A depender dos átomos e dos grupos vizinhos, se eu tenho uma nuvem eletrônica maior, ele é mais protegido. Se eu tenho uma nuvem eletrônica menos densa, ele fica menos protegido. Cada núcleo vai absorver energia, vai entrar em ressonância, a depender de sua frequência de Larmor, e vai gerar um espectro de decaimento. Através da transformada de Fourier, esse sinal vai ser transformado no sinal que a gente observa no espectro no final. Cada um desses sinais dos hidrogênios. Então, no final, eu vou ver o espectro completo do etanol com os sinais individuais de cada um dos hidrogênios ali presentes. Esses sinais eles aparecem em deslocamento químico específico para aquele núcleo e em proporção específica para a quantidade de núcleos que eu tenho. Então a gente vai ver isso mais à frente, como é que funciona, certo? Bom, e como é que o equipamento funciona? A gente tem dois tipos principais de equipamento de ressonância. O mais antigo, que usava a onda contínua, e o instrumento de pulso com transformado de Fourier, que é o que a gente vai explorar mais. Eu vou só falar brevemente sobre o equipamento de onda contínua, mostrando para vocês que eu tenho um oscilador
uma bobina com um oscilador, a amostra é colocada lá dentro e ela vai ser submetida a um campo, normalmente um campo de baixa intensidade, e cada um dos núcleos vai ser excitado, vai absorver energia no momento específico. Então eu vou ter um tempo de experimento mais longo e vou ter também uma resolução menor em função do campo, como a gente discutiu na aula passada. Então, para os equipamentos de onda contínua, a gente tem uma variação contínua do campo eletromagnético. A excitação vai acontecer em cada núcleo, um por vez. Isso faz com que o experimento seja bem mais demorado. E os valores de deslocamento químico, de delta de deslocamento químico dos hidrogênios, eles vão ser sempre calculados em função da diferença da frequência deles para um padrão que normalmente é o tetrametilcilano, como a gente já discutiu. Então assim a gente tem um espectro no domínio da frequência. O espectro gerado vai ter a área sob a curva de cada um desses sinais vai depender de quantos hidrogênios, quantos núcleos estão ali presentes, iguais. E a região onde eles aparecem vai depender do ambiente químico que ocupam, certo? A gente vai discutir mais à frente como os grupos ligados a cada um desses núcleos influenciam a região onde eles vão aparecer. Já no instrumento com transformador de Fourier, que é o que a gente vai realmente explorar, nós vamos ter um equipamento onde eu tenho um pulso na escala de microsegundos, e esse pulso vai ser centralizado na frequência média de absorção daquele determinado núcleo. Então, por exemplo, no equipamento de 600 MHz, a gente tem centralizado em 600 MHz, e os hidrogênios ali presentes eles vão absorver nessa região, ao redor dessa região de 600 MHz, certo? Se for no equipamento de 400 ou de 100, enfim, essa absorção vai acontecer a depender de qual núcleo está ali presente. Então, ele é feito em forma de pulso, então a gente tem o pulso ligado e desligado, numa escala de tempo muito curta, e aí cada um desses pulsos gera um conjunto de sinais que vão ser acumulados. Então eu posso fazer vários ciclos, vários pulsos, e o sinal vai sendo, para cada um desses pulsos, o sinal vai sendo acumulado, e eu vou gerar o espectro no final com o somatório desses pulsos. Então, quando eu tenho a excitação inicial, quando o pulso cessa, o núcleo que foi excitado, ele relaxa, ele entra em processo de relaxação. Os núcleos emitem radiação em frequências específicas, por isso a gente consegue diferenciá-los, e o sinal gerado vai ser em termos de decaimento. A relaxação faz com que o núcleo que foi excitado volte para o seu estado fundamental, no processo de precessão, gerando esse espectro que vocês podem observar aqui à direita, o espectro de decaimento induzido. Cada núcleo vai gerar um espectro desse tipo. E o espectro da molécula ou do conjunto de moléculas vai ser o somatório desses espectros de decaimento. Como vocês devem imaginar, a interpretação desse espectro aqui seria extremamente difícil. E aí é que entra a transformada de Fourier, que gera o espectro que a gente consegue realmente analisar. Então eu tenho um espectro de interferência quando ele é comparado com um padrão. Eu vou ter o deslocamento de cada um dos hidrogênios aqui presentes relacionados à frequência do pulso. Então, para cada um, nesse caso aqui na acetona eu tenho hidrogênios equivalentes, né? Hidrogênios iguais. Então eu vou ter um único sinal. Mas se eu tivesse sinais diferentes, cada um deles geraria, hidrogênios diferentes, cada um deles geraria um sinal que seria relacionado àquele ambiente químico particular. Então eu vou ter um espectro de decaimento, free induced decay, de cada um desses hidrogênios. Depois que o pulso é ligado, os hidrogênios são alinhados ao campo. Depois que o pulso desliga, eles entram
no processo de relaxação, voltam para o estado fundamental e geram esse espectro de decaimento. Esse espectro, então, vai ser transformado a partir da transformada de Fourier e vão gerar os sinais que a gente consegue observar. Aqui à direita, no canto inferior direito, vocês conseguem observar que esse sinal, para cada um dos experimentos, eu vou ter tanto o sinal da amostra como o ruído do ambiente. Por isso que é importante a gente estabelecer um padrão de quantos pulsos são necessários para aquela determinada amostra. Porque o sinal do ruído ele é aleatório. O sinal da amostra é específico. Então, quanto mais pulsos eu faço, mais o sinal da amostra se soma e o sinal do ruído, como ele é aleatório, ele acaba não aumentando. E aí eu fico com um espectro mais nítido e de melhor resolução. Como eu falei para vocês, para cada hidrogênio eu vou ter um sinal, para cada núcleo eu vou ter um sinal, desde que esses núcleos sejam diferentes, quimicamente, magneticamente diferentes. Se eles forem iguais, eu vou observar um único sinal. Então, por exemplo, no benzeno eu tenho 6 hidrogênios equivalentes. Eu não vou gerar 6 sinais, e sim um único sinal para os 6 hidrogênios. No ciclopentano a mesma coisa, na acetona a mesma coisa, no tetrametilcilano a mesma coisa. Então, hidrogênios ou núcleos equivalentes vão absorver como um único sinal, uma única região. E aí eu vou ter o meu delta, meu deslocamento químico equivalente, um único sinal. Eu posso ter, tanto nos exemplos anteriores, onde eu tenho todos os sinais sendo iguais, como eu posso ter alguns sinais iguais entre si dentro de uma mesma molécula. Então, se vocês observarem, por exemplo, esse anel aromático substituído, as duas metilas estão para em relação uma à outra. Então eu posso traçar aqui um plano de simetria no meio da molécula. O lado de cima é igual ao lado de baixo. Então esses 4 hidrogênios são iguais entre si e os 3 hidrogênios de cada uma das metilas são iguais entre si. Então para essa molécula, apesar de ter 10 hidrogênios, eu vou enxergar somente 2 sinais, certo? E o meu espectro vai ter 2 sinais. Nesse diéster também, esses dois metilenos são equivalentes, essas duas metilas são equivalentes, então eu vou ver 2 sinais. Aqui eu tenho duas metilas diferentes, eu vou ver 2 sinais diferentes. Aqui eu tenho uma metila e um metileno, os dois diferentes, cada um vai gerar um sinal. Nesse caso desse éter aqui, eu vou ter 3 metilas equivalentes, e essa daqui é diferente das outras 3, e o metileno diferente, então eu tenho 3 sinais. Nesse caso, eu vou ter todos os 3 carbonos portando hidrogênios são diferentes. Então, eu vou ter essa metila gera um sinal, essa metila gera outro, esse metileno gera outro. Certo. A área desse sinal, a área de cada pico é proporcional ao número relativo de hidrogênios, certo? Então, eu consigo determinar proporcionalmente quantos hidrogênios tem naquele determinado sinal. Não é o número total, é o número proporcional entre eles. Então, por exemplo, se aqui eu sei que eu tenho uma metila em 2 ppm, eu digo que esse sinal tem 3 hidrogênios e eu consigo saber quantos hidrogênios eu tenho nos outros a partir desse sinal conhecido. Então eu consigo fazer a calibração no próprio software do equipamento. Esse sinal, por exemplo, aqui, do éster benzílico, né, do acetato de benzila, eu consigo, por exemplo, observar que cada um desses sinais que eu vejo aqui corresponde a um número particular de hidrogênios. Então, se eu escolher, por exemplo, se eu sei que esse composto é um anel aromático que monossubstituído, eu sei que os outros hidrogênios estão aqui, os hidrogênios do anel aromático vão aparecer acima de 7 ppm aqui, entre 7 e 7,3 mais ou menos. Nesse caso aqui, como eles não estão resolvidos, eu posso inferir que eles são
que isso aqui equivale a 5 hidrogênios. Se isso aqui equivale a 5, a área dos demais vai ser calculada a partir desses 5. Eu posso, desde que eu conheça o sinal, desde que eu saiba quantos hidrogênios tem em cada um daqueles sinais, eu consigo fazer essa inferência. E aí, como eu já vinha falando a vocês, cada núcleo vai absorver numa região específica. Vai absorver numa região que depende do ambiente químico e do ambiente eletrônico em que ela se encontra. Esse núcleo ele vai sofrer também a interação dos demais núcleos que estão absorvendo a radiofrequência aplicada pelo equipamento. Assim, os núcleos eles acabam acoplando entre si, eles acabam interagindo e o sinal se desdobra a depender do tipo de acoplamento. A gente vai ver isso mais à frente também. Aqui, vocês conseguem observar as diferentes áreas, as diferentes regiões do espectro de RMN, onde os tipos, isso aqui faz um resumo, onde os tipos de hidrogênios vão aparecer, as faixas onde eles vão aparecer. Então, por exemplo, hidrogênio ligado a carbono sp3 sem nenhum grupo retriador de elétrons próximo, vai aparecer próximo de 1. Certo? Quanto mais hidrogenado for o carbono, mais baixo vai ser o valor. Se eu tiver um grupo retriador de elétrons próximo, esses hidrogênios já aparecem mais próximo de 2. Hidrogênio metileno ligado a anel aromático, a dupla ligação, a carbonila vão aparecer entre 2 e 3. Então, para cada região dessa, vai ser específica para um tipo de próton, um tipo de núcleo. E aí a gente consegue determinar, a partir desses conhecimentos, onde você espera que os hidrogênios apareçam. Então eu tenho aqui, por exemplo, a região do clorofórmio, a região de dupla ligação, que é bem extensa, a depender da vizinhança, a região do anel aromático, a região de aldeídos, a região de ácidos carboxílicos. Então, quanto mais desprotegido, quanto mais desblindado, quanto menor a densidade eletrônica ao redor daquele núcleo, mais à esquerda dessa escala ele aparece. Maior vai ser o deslocamento químico. Bom, como a gente já comentou um pouco sobre isso, a região onde o núcleo vai absorver, onde o deslocamento químico referente a cada um daqueles núcleos que estão presentes na molécula, vai depender do tipo de núcleo e do que tem ao redor dele, dos grupos que estão ligados, do ambiente químico e do ambiente eletrônico daquele determinado núcleo. Esse ambiente ele pode conferir um efeito de blindagem ou desblindagem, a depender do que tem ali presente. Os efeitos mais comuns a serem observados desses grupos próximos ao núcleo que está sendo analisado dependem da eletronegatividade do carbono ou do átomo ligado àquele hidrogênio, da eletronegatividade dos grupos próximos, da hibridização do carbono e da presença ou não de ligações de hidrogênio. A depender do tipo de solvente, inclusive, que eu uso para fazer a minha análise, eu posso ter modificação no deslocamento químico. Bom, a eletronegatividade, eu acho que o efeito dela é bem direto. Se eu tenho um grupo ligado ao hidrogênio, ligado ao núcleo, ou próximo dele, que é retirador de elétrons, ele diminui a densidade eletrônica ao redor desse núcleo, e assim o núcleo perde essa blindagem que os elétrons circulantes conferiam anteriormente. O fato dele perder essa blindagem, perder essa cobertura que os elétrons davam, faz com que ele absorva em região de campo mais alto. O deslocamento químico referente àquele núcleo aumenta. Então, por exemplo, quando eu tenho um grupo metil ligado a um átomo que não seja mais eletronegativo que o carbono, seja outro carbono ou carbono sp3 ou outro grupo que não seja mais eletronegativo que o carbono, ele vai absorver na região mais baixa, deslocamento químico mais baixo, entre 0,7 e 1,3. O metileno, que vai ter dois radicais ligados,
entre 1.2 e 1.4, e o metino entre 1.4 e 1.7. Isso considerando que os grupos não são mais eletronegativos que o carbono. Quando eu tenho próximo a esse carbono, ligado a esse carbono, portando hidrogênio, outros grupos que aí sim possam retirar mais, tem um caráter mais retirador de elétrons. Então, por exemplo, o carbono sp2, hibridizado sp2, mais retirador, então já aumenta a região de absorção. Se eu tenho uma carbonila, aumenta também. Se eu tenho um grupo éster, uma carboxila de éster ou de ácido, aumenta também. Uma nitrila, se eu tenho um anel aromático. Então, esses grupos próximos ao núcleo que está sendo analisado influenciam na região onde ele absorve. Então, qualquer heteroátomo, via de regra, né, heteroátomo, a maioria dos heteroátomos que a gente vai trabalhar em orgânica tem caráter mais eletronegativo que o carbono, a maioria. Né? Então, eu vou ter, quanto mais eletronegativo for o átomo, maior vai ser o deslocamento químico daquele hidrogênio ligado ao carbono, certo? Se o hidrogênio está ligado diretamente a um grupo muito eletrorretirador, de alta eletronegatividade, ele vai ter normalmente uma faixa que, além de ser mais alta de absorção, ela é também mais larga. Então vocês veem que um tiol, uma amina, um álcool, um fenol, por exemplo, eles têm uma faixa ampla de absorção. O tiol de 1 a 4, a amina de 0,5 a 4, enfim. O álcool de 0,5 a 5 e assim por diante. Quando o hidrogênio ele é ligado a um grupo muito retirador, ele normalmente aparece como uma banda mais larga, não aparece como um pico isolado. Quando aparece, ele pode não aparecer, principalmente se usar um solvente que seja passível de troca entre o deutério do solvente e o hidrogênio 1, o próton do grupo retirador, certo? Então, normalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com álcool ou com uma amina, a gente não procura o hidrogênio ligado ao oxigênio, principalmente a depender do solvente que você está usando para fazer a análise. Mas vocês podem ver que quanto maior o caráter retirador de elétrons, mais alta vai ser a absorção desse hidrogênio, né? Com essa variação, e ele pode ou não aparecer. Certo. Quando eu tenho um hidrogênio ligado a um carbono, e esse carbono está ligado a um heteroátomo, esse hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio carbinólico de álcools, vai absorver entre 3,2 e 3,8. O hidrogênio ligado ao oxigênio de um éster, entre 3,5 e 4,8. Isso aqui, inclusive, é indicativo, por exemplo, se eu tiver um álcool e eu faço uma reação de esterificação, a mudança desse hidrogênio ligado a esse carbono aqui, o aumento do deslocamento químico dele, já me mostra que a reação funcionou, né? Que a esterificação funcionou. O grupo nitro também, bastante eletronegativo, aumenta. O flúor, muito eletronegativo, aumenta a região de absorção. Os hidrogênios ligados a carbonos sp2 de alcênios e de aromáticos, eles sofrem, além do efeito, o carbono sp2 é mais eletronegativo sim, mas além do efeito da eletronegatividade, ele sofre também do efeito anisotrópico que a gente vai observar mais à frente, certo? Os hidrogênios ligados à carbonila e à carboxila, eles aparecem realmente em região muito desprotegida. Eles perdem bastante a sua blindagem por conta da nuvem eletrônica ao redor. Então eles vão aparecer lá em cima. Bom, quando eu tenho aqui nessa lista a gente vê os deslocamentos químicos de metilas ligadas a heteroátomos, enfim, a diferentes grupos. Então, quando eu tenho um átomo muito eletronegativo, o deslocamento químico vai lá para cima, né? Quanto maior a eletronegatividade, maior o deslocamento químico desse carbono. Então,
o fluorometano vai absorver em 4,26, o metanol 3,4, o clorometano em 3,05, o bromometano 2,68 e assim por diante, certo? E aqui o nosso padrão, aquele padrão que eu falei para vocês que antes era usado, era acrescentado na análise, tetrametilcilano, e ele é o zero da nossa escala, certo? Quando eu tenho mais substituintes, então esse efeito se soma. Então, por exemplo, eu falei que o clorometano absorve, os hidrogênios do clorometano absorvem 3,05, o do diclorometano em 5,3, o do clorofórmio em 7,27. Certo? Então, quando eu tenho mais de um átomo, o efeito é aumentado. Quando eu tenho mais de um heteroátomo, esse efeito é aumentado. Além disso, esse efeito é sentido quanto mais próximo do heteroátomo, certo? O metileno ligado diretamente ao bromo aqui, ele vai absorver, o metileno ligado ao bromo, vai absorver em 3,3, já o metileno seguinte em 1,69, o seguinte em 1,25. Então, quanto mais distante do heteroátomo, menor esse efeito, certo? O efeito de hibridação, como a gente já comentou brevemente, o carbono sp3, se não tiver nenhum outro grupo eletroretirador próximo, vai absorver entre 0 e 2 ppm, o sp2 entre 4,5 e 7 ppm em alcenos, se for aromático isso muda um pouco, e o sp entre 2 e 3. Então, se a gente pensar somente em efeito de hibridização, vai parecer contraintuitivo essa relação entre alcenos e alcinos, né? Mas a gente vai ver que tem outros efeitos envolvidos. Os anéis aromáticos, os hidrogênios de anéis aromáticos vão absorver acima de 7, também pelo efeito que a gente vai discutir mais à frente. Já o hidrogênio de aldeído vai absorver lá próximo de 10. Alto efeito além do efeito de hibridização do carbono, ainda tem o efeito indutivo, o efeito eletroretirador da carbonila. Então isso tudo aumenta a desblindagem sobre o hidrogênio. E aí a gente chega na anisotropia, certo? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre anisotropia quando a gente vir as regiões do espaço onde os hidrogênios estão distribuídos. A gente consegue, por exemplo, relacionar um pouco esse efeito muito alto de desblindagem que a gente vê em ácidos carboxílicos relacionando à acidez. Como o ácido carboxílico ele é passível de sofrer ligação de hidrogênio, então esse hidrogênio da carboxila ele tem uma deficiência de elétrons muito mais alta do que os demais. Certo? E, além disso, além da maior eletronegatividade, do efeito retirador de elétrons da carboxila, a gente ainda tem a possibilidade de ter ligações de hidrogênio entre moléculas de ácidos, que diminuem ainda mais a densidade eletrônica ao redor desse hidrogênio. Então eu tenho efeito de hibridização, efeito de ressonância, deslocalização de elétrons. Então, a gente vê que a hidroxila, por exemplo, de álcools e fenóis vão aparecer muito abaixo do hidrogênio da carboxila, certo? No caso dos enóis, ela vai aparecer lá em cima. Esse efeito tautomérico da presença da dupla ligação aqui joga o deslocamento químico do hidrogênio da hidroxila lá para cima. Certo, então, quando eu tenho o composto que pode fazer ligação de hidrogênios, ele vai ter duas situações diferentes. Uma onde ele está diluído e a hidroxila está livre, não está em ligação de hidrogênio, e outra quando essa hidroxila está ligada por ligação de hidrogênio. Isso pode ser em solução concentrada ou se eu usar um solvente prótico. Então, eu vou ter efeitos bem diferentes, certo? Esses hidrogênios também, em ligação de hidrogênio, esses hidrogênios passíveis de fazer ligação de hidrogênio, eles podem também ser trocados com solvente. E é por isso que dois
dois parâmetros, duas características dessa hidroxila. Eu posso ter uma faixa bem grande, como eu já falei para vocês, de álcool, por exemplo, de 0,5 a 5, onde a hidroxila pode aparecer. Ela aparece como uma banda, ela aparece larga, não como um pico, e pode não aparecer. O fato dela trocar desse hidrogênio, ser intercambiável com o hidrogênio do solvente, pode fazer com que eu não veja o sinal da hidroxila. Então, são casos à parte. E aí a gente vai chegar na anisotropia na próxima aula.